Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Paty Lomônaco, psicóloga, especialista em sono do bebê e da criança e numa massagem deliciosa chamada massagem Chantal. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um assunto que gera muita angústia e confusão para os pais, principalmente de bebês pequenos, que é a diferença entre ritmo de um bebê e o relógio, né? O que quer dizer isso? Gente, até mais ou menos 5, 6 meses de idade, os bebês, eles têm rotina, né? Mas eles não têm horário. E isso gera muita angústia no mundo onde a gente está há anos sendo orientado pelo relógio. Depois de 6 meses, esses bebês começam a pegar um pouco mais de constância nos horários que as coisas começam a acontecer, mas isso é bem gradual e pode demorar aí, né, uns 9 meses, 1 ano para esse bebê e de fato ter os horários mais aproximados. E claro, né, vai variar 15 minutos para mais, 15 minutos para menos desses bebês que já são um pouco maiores, é perfeitamente normal. Os bebês até 5, 6 meses, eles podem variar 1 hora para mais, 1 hora para menos. Por quê? Porque quando os bebês nascem, vamos pensar nos bebês recém-nascidos, né? O organismo deles ainda é muito instável, a produção dos hormônios ainda está muito instável. Eles acabam tendo aí bastante interferências no sono, na amamentação, né, por conta às vezes de cólica, de um super cansaço. Isso vai deixando, né, a rotina deles distante dos horários do relógio. E por que eu tô fazendo um vídeo especialmente sobre isso? Porque apesar, né, de eu falar isso e no meu Instagram, no meu YouTube, eu falo isso de maneira, né, olha gente, prestem atenção no ritmo, não se pautem tanto pelo relógio. Só que eu vejo que é muito difícil de algumas famílias entenderem isso, né? Racionalmente elas até entendem, mas ali na prática elas ficam angustiadas de não conseguirem estabelecer a rotina baseada no relógio. E se vocês não conseguirem internalizar que isso não vai acontecer com os bebês pequenos, vocês vão ficar sofrendo com isso, tá? Então, os bebês recém-nascidos, é normal que um dia ele acorde 5:30 da manhã, outro dia acorde 6 horas, outro dia acorde 6:30. Isso vai variar de acordo com o quê? Com a hora que foi dormir, de como que foi a noite, como foram as mamadas da noite. E não tem muito como a gente controlar, né? E aí vocês podem estar pensando assim, tá bom, então ela tá querendo dizer que a rotina ela tem que ser baseada num ritmo e não baseada num relógio, né? Então não posso ficar muito presa na questão do horário porque o bebê não vai seguir esse horário. Mas o que é esse ritmo, então? Então vamos lá, gente. O ritmo, né, de um bebê é mais ou menos a sequência de acontecimentos que ele vai viver, né? Então vamos supor, um bebê acorda às 6 horas da manhã, e aí ele vai mamar, vai trocar a fralda, vai ficar ali um pouquinho acordadinho e vai já fazer a primeira soneca. Depois dessa primeira soneca, ele vai acordar e aí vai ser a hora da chantala. Aí faz a massagem chantala, né? Pode até colocar um ofurô em seguida da chantala, e aí esse bebê já vai querer mamar de novo e dormir de novo. Daí depois esse bebê, depois da segunda soneca, esse bebê vai, por exemplo, acordar e fazer um passeio ao ar livre, né? E depois desse passeio ao ar livre, provavelmente ele já vai estar ali precisando mamar de novo e dormir de novo, porque os bebês pequenos, eles têm janelas de sono muito curtas. Se você tiver alguma dúvida sobre janela de sono, dá uma procurada aqui no meu YouTube que tem vídeo no canal sobre isso, tá bom? Fecha parênteses, vamos voltar aqui ao ritmo do bebê.
Então percebam, né? O nosso papel, o papel de pai, mãe, cuidadores, é a gente poder oferecer essas atividades numa mesma sequência, né? E não assim, um dia faz chantar depois da primeira soneca, outro dia faz depois da terceira, né? Um dia no período da manhã, outro dia no período da tarde. Isso é ruim para o bebê, né? Isso dificulta ele entender a rotina dele, dificulta ele entender como que as coisas funcionam, ele, né, se sente mais inseguro quando ele não tem essa rotina. Mas não importa, né, se a Chantal aconteceu 10, 10 e meia, 11 horas da manhã, o que importa é que ela vai acontecer ali depois da segunda soneca. E a gente manter essa constância, né, de poder colocar na rotina da criança, né, então os banhos, o passeio ao ar livre, né, o contato com a natureza, a própria Chantal e o ofurô, os rituais de sono, que mais? As brincadeiras de conexão, enfim, as mamadas, obviamente, sonecas, né? Mas a gente conseguir ter mais ou menos ali o horário que isso vai acontecer, de acordo com a sequência de coisas que a gente vem fazendo. Tá bom, Paty, então, é lindo isso que você tá falando, né? Mas acontece que tem dia que quando eu vou fazer a massagem de Chantal no meu filho, ali por volta das 10h30 da manhã, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, ele já não tá legal, ele já tá com muito sono, ou ele já tá com fome e ele não aceita a massagem. E aí, o que eu faço? Gente, o nosso papel como cuidador é oferecer as coisas numa mesma sequência de acontecimentos, né, pra gente proporcionar essa rotina para esse bebê e essa sensação de segurança para ele. Entretanto, tem hora que a gente vai propor uma atividade e o bebê não tá ali receptivo para aquilo. Então, vamos supor que ele mamou menos numa mamada anterior e que agora ele vai mamar um pouco mais. A fominha veio antes e ele vai mamar mais agora e não vai dar tempo de fazer a massagem no horário que era para ser feita. Sim, a prioridade do bebê é sempre se alimentar, né, e dormir. E as outras atividades a gente vai colocando ali naquele dia conforme é possível, né? Então, se esse bebê adiantou a mamada, adiantou a soneca e não conseguiu fazer a chantala, tem duas opções. A primeira é você conversar com ele, falar, olha, filho, você tá com muita fome, então agora a gente hoje não vai ter a chantala, porque você já vai mamar e já vai dormir. E aí vocês não fazem nesse dia. Ou o que vocês podem fazer é também conversar com o bebê de vocês. Olha, filho, você tá com fome mais cedo hoje, então vou te colocar para dormir. A hora que você acordar, a gente pode ver se dá certo de fazer a chantala hoje depois da sonequinha ao invés de antes, né? E vocês, de fato, sentirem quando esse bebê acordar, né? Então, é possível colocar a chantala agora ou não, né? Agora é o horário do passeio, tá um dia bonito, vamos desencanar da chantala hoje, vamos priorizar o passeio, e aí a gente deixa para fazer a chantala amanhã. Então, assim, é um improviso toda hora, né? Toda hora a gente observar o nosso bebê, né? Pensar qual é a rotina que a gente costuma oferecer para eles, e ao mesmo tempo mesclar isso com os sinais que esse bebê tá dando, porque se esse bebê tá com muita fome, se ele tá choroso, se ele tá exausto de sono, não adianta você querer dar massagem para ele, ele vai precisar comer, ele vai precisar dormir para ficar bem. Então, é muito importante a gente ter essa clareza que tudo bem se um bebê não tiver rotina com 3, 4, 5 meses, assim, rotina de relógio, né? O mais importante é a gente oferecer as atividades do dia mais ou menos ali no mesmo horário, né? De acordo com a sequência de acontecimentos, tá certo? E esses dias eu recebi uma pergunta, né, era justamente sobre isso, né, que até me inspirou a fazer esse vídeo. Na verdade, essas perguntas eu recebo quase que toda semana, né, em relação ao meu bebê não tem rotina, meu bebê não tem rotina, como colocar rotina no dia do meu bebê. E ela falou assim, olha, o meu bebê tem 5 meses e ele ainda não faz as coisas, né, ele não tem ali uns horários onde eu consiga me programar e me organizar para fazer minhas coisas.
E, gente, infelizmente, né, não, assim, esse bebê que tá com 5 meses e ainda não tem rotina de relógio, ele não tá fora do esperado, né? E eu sei, eu entendo a necessidade de vocês quererem conseguir se planejar para fazer algumas coisas que vocês precisam, né? Mas essas duas coisas, eu não sei, elas não são, assim, super compatíveis, entendeu? Assim, ou pelo menos elas não acontecem no mesmo momento. É muito normal a gente começar a precisar que o nosso bebê tenha um pouco mais de rotina, né, mais próxima de relógio, porque a gente precisa, né, vai voltar a trabalhar, ou a gente precisa se organizar para fazer as coisas da casa, ou às vezes um profissional autônomo que precisa voltar, né, que não consegue ficar tanto tempo afastada do trabalho. Então, eu entendo assim, essa necessidade de vocês e essa angústia, né, algumas vezes. Mas também não adianta a gente exigir do bebê algo que ele não consegue oferecer pra gente, tá bom? Agora sim, vamos a algumas dicas para vocês conseguirem acelerar na medida do possível esse processo de aquisição de rotina e de começar o bebê ficar um pouco mais próximo aí do reloginho, tá bom? A primeira delas é a gente oferecer uma rotina para esse bebê, de modo que a gente ofereça as coisas na mesma sequência de acontecimentos, tá bom? Então, esse é o primeiro passo, por mais que um dia foge aqui, outro dia foge ali, a gente sempre oferecer, né, as mesmas coisas para eles. A segunda dica é a gente poder conversar muito com os nossos bebês. Então, quanto mais a gente conversa com o nosso bebê sobre o que vai acontecer, sobre o que está acontecendo, sobre o que aconteceu, mais dados da realidade a gente vai dando para eles, mais eles vão se sentindo seguros, mais eles vão podendo esperar o que é que vai acontecer, e aí vem aquilo que eles estão esperando, e eles ficam mais relaxados, porque eles se sentem controlando, de certa maneira, ali o que está acontecendo nesse ambiente. Isso dá uma sensação boa para eles, tá bom? E em terceiro lugar, uma terceira coisa que vocês podem fazer, que também ajuda bastante, é vocês ficarem muito atentas aos sinais de sono do bebê de vocês, como eu já falei aqui no começo do vídeo. Então, quanto mais ligados vocês estiverem no sinal de sono do bebê de vocês, ou no sinal de tédio, ou no sinal de necessidade de observar as coisas, enfim, em todos os sinais corporais que esse bebê tá dando, né? Porque a comunicação do bebê recém-nascido, no começo, ela é corporal, mas a gente vai conseguir oferecer para esse bebê o que ele precisa, né? Incluindo dessa rotina o que ele gosta. Então, vamos supor, é um bebê que ama ficar na água, né? No verão, será que a gente não consegue incluir uma piscininha, assim, dessas infláveis, às vezes no terraço ou num jardim, para proporcionar mais momentos com a água, não só o momento do banho, né? Ou um bebê que gosta muito de chão, né? E a gente poder oferecer bastante chão para esse bebê, enfim. Quanto mais alinhado, né, esse bebê tiver com as necessidades dele, também isso vai ajudar ele ter uma melhor rotina, tá bom? Então, gente, resumo da ópera, né? Fiquem tranquilos em relação ao relógio. Vocês ficarem se pautarem pelo relógio, nos primeiros meses de vida desse bebê, só vai dar mais angústia para vocês. E uma sensação de que vocês não estão conseguindo chegar onde vocês precisam ou fazer as coisas bem feitas, e isso não é verdade, tá? Porque o organismo de um bebê recém-nascido, ele não funciona dessa maneira. Produção dos hormônios, como eu disse já, ela ainda é muito instável, esse organismo ainda tá pegando ritmo, muitas variáveis interferindo aí no sono, na alimentação e no momento que esse bebê tá acordado. Então, gente, fiquem em paz,
prestem atenção se vocês estão proporcionando essa rotina, né, oferecendo as coisas na mesma sequência de acontecimentos, porque isso é o mais importante, tá certo? Espero que esse vídeo ajude vocês, né, a se adaptarem na chegada de um bebê que é muito desafiadora. Se você gostou desse vídeo, dá um like e também, por favor, se inscreva aqui no canal. E se você não me acompanha lá no Instagram, o nome lá também é @patilomona, com Pati com Y. Lá também tem conteúdo toda semana, tem live toda semana. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero vocês na próxima semana aqui com o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!